É hora de falarmos sobre zonas místicas, as Akuma no Mi mais raras de One Piece, mais raras até que as Logia. E aí vamos falar sobre os poderes especiais das zonas místicas. Também vamos falar sobre a realização do sonho de Usopp, ele que quer virar um bravo guerreiro do mar. Vamos falar sobre a verdadeira forma de Kaido e a funcionalidade dos poderes de Big Man! Vamos embora? Vamos agora! Lembra aí de me seguir no Instagram e no Twitter, que tem muita coisa extra nessas redes sociais. Dá o like aí no vídeo e se inscreve no canal para mais One Piece! E não vacile não, vai aí na descrição conferir os descontos da Amazon referentes ao One Piece que eu tô sempre selecionando pra vocês. Lack, volta aqui no SBlues mais uma vez. Olá capitão, como vai? Eu resolvi especular melhor aquela ideia dos poderes especiais das zonas místicas. Lá vai! Katarina Devon, transformação. Na mitologia japonesa, a Kitsune cria ilusões. Kaido, respirar debaixo d'água e manipulação da água. Na mitologia oriental, os dragões são regentes das águas, o que explica a frase: se for um contra um, Kaido vencerá, na terra, mar e ar. Entre todos os seres vivos, ele é um pirata conhecido como a criatura mais forte. Marco, regeneração e cura. Na mitologia grega, a fênix tem poderes curativos. Orochi, 8 vidas. Na mitologia japonesa, a serpente morreu ao ter todas as suas cabeças decepadas. Sengoku, hack ilimitado e luminescência. Buda, o iluminado, é conhecido pelo seu alto nível espiritual. E o que em One Piece tem relação com poderes espirituais? O hack. Compra as ideias ou não? E qual outra zoan mística gostaria de ver na obra? Vamos lá, tu perguntou se eu compro as ideias. Não todas, mas vamos debater, né? Olha só, sobre Katarina Devon, ela mostrou que ela tem uma skill dentro do fruto dela, que é praticamente o fruto do Mr. Chu. Mas aí, será que ela precisa ter matado a pessoa para poder assumir a aparência dessa pessoa? No caso, como ela assumiu a aparência de Absalom, será que foi ela que matou Absalom? Pode ter uma condição aí. No caso do Kaido, quando tu fala sobre na terra, no mar e no ar, o Kaido sempre vencerá, eu acho que quando o Oda mandou essa informação, foi mais como analogia para a gente perceber que em qualquer ocasião dá Kaido. E ainda assim, é bem interessante a gente ver que essas informações do Oda, elas não são tão absolutas. Porque, por exemplo, Oden versus Kaido ia dar Oden, se não fosse a trairagem da Kurozumi Higurashi, a mãe, a avó do Orochi. Eu não lembro agora o grau de parentesco dela. O Marco, bem pertinente, né? Por isso que ele era médico dos Piratas Barba Branca, né? Ele tem uns dons medicinais aí. Então ele atuava, se não como o médico principal, dando um baita de um backup, né? Lembrando que a Fênix de Harry Potter, quando chora, né? As lágrimas, tem uma propriedade curativa. O Orochi das 8 vidas, vamos ver. Muita gente está especulando que o Orochi volte. Eu queria muito que ele tivesse morrido porque eu odeio o personagem, mas como ele tem uma zoa mitológica, eu fui levado a crer, por vários comentários de vocês, que ele pode voltar, então vocês me ajudaram a acreditar nisso, e o Lack foi feliz aqui em citar essa característica, né? Sobre o Sengoku, eu achei interessante o elo entre o hack com o fruto dele, mas é importante separar, velho, porque o hack é uma coisa da força de vontade. Eu não acho que o fruto iria interferir exatamente no hack. É tipo ter uma Mizu no Mi. Pô, se a água é o ponto fraco das Akuma no Mi, como é que vai existir uma Akuma no Mi de água? Só se for uma Akuma no Mi de líquido, uma coisa parecida com o fruto do Caribou. Então eu não acho que o Daibutsu, né, a zona mitológica de Buda do Sengoku, traria um hack ilimitado. E é muito louco, né, que fala da luminescência, mas eu acho que é um fruto que, uma vez ingerido pelo usuário, esse usuário deveria
ter aquele clima Buda total, né? E o Sengoku é um cara estourado. Depois do time skip em Dressrosa a gente vê que ele ficou de boas. Mas ainda assim, né, pra mim, os princípios budistas, o modo comportamental budista é que deveria ser uma característica aí, né? Mas a gente precisa ver melhor. Sobre as zonas mitológicas que eu gostaria de ver na obra, cara, Cerberus seria uma boa e Medusa. Porém, não sei se a gente vai ver. Por quê? Porque o Oda já trabalhou esses conceitos. Sabe, por exemplo, tem um Cerberus em Thriller Bark. A temática de Boa Hancock com suas irmãs, Boa Thunder Sonia e Boa Marigold, remete a Medusa, as irmãs mais novas com poderes de zona de cobra e a Boa Hancock petrificando as pessoas, né? Os homens principalmente. Então, o Oda já trabalhou esses temas, mas nada impede que tenhamos literal ali o fruto, Zoan, Cerberus e Medusa. Seriam frutos bem apelões. Mariana Almeida, se o possível próximo arco depois de Wano for Elbaf, acha que o Oda poderia fazer o ano de Usopp, assim como foi para Sanji em Holy Cake e talvez será para Zoro em Wano? Usopp admira muito os gigantes desde Little Garden. Em Elbaf, o personagem poderia ser melhor desenvolvido, talvez se tornando até um bravo guerreiro do mar. Qual é o seu desejo? Olha só, eu sei que tivemos o ano do Sanji em Holy Cake, mas a gente ainda não teve um ano do Zoro. Eu acredito que Zoro ele pode ter ainda uma ligação narrativa com o ano, algo mais sutil, mas a gente não vai ver, propriamente dito, um ano do Zoro, tá? Mas eu gosto muito dessa ideia de o ano do Usopp. Nunca tinha pensado por esse lado. Eu acho que Elbaf é um momento bem pertinente. E, Mariana, a tua pergunta, ela me fez imaginar algo muito bonito. Às vezes eu fico fazendo umas fanfic na minha cabeça e eu imagino como se o Usopp fosse o primeiro Mugiwara a realizar o seu sonho em Elbaf. Imagina que ele passe por alguma situação, alguma provação em que ele caia de joelhos e perceba que ele tem toda a coragem do mundo agora. E foi essa construção de Usopp, de um medroso a um cara corajoso. Ao longo de One Piece ele conseguiu transformar o medo dele em coragem. Ele extrai todo o potencial dele e ele chorar percebendo que Ruffy, eu consegui e agora em diante pode contar comigo para qualquer situação. Então seria um momento muito bonito ele perceber que virou um bravo guerreiro do mar. O sonho de Usopp parece o mais fácil de realizar, porque é um título em que ele mesmo tem que se reconhecer. Ele é o próprio inimigo dele. Então, como a gente está indo pro final de One Piece, eu acho que será aí nos próximos arcos que ele vai despertar para essa coragem toda. Por exemplo, ele sempre foi medrosão, é uma característica da essência do personagem, seria muito interessante ele passar por essa transformação. Ele se disfarçou por trás de Sogeking. Em Dressrosa ele quase desiste, mas não desiste de ajudar os Tontatas, ele volta e é corajoso. Mas seria uma personalidade do Usopp, pós ele virar bravo guerreiro do mar, como se ele não pestanejasse, como se ele não hesitasse, sabe? Tipo, tem um desafio, vou encarar de frente. Isso é ser um bravo guerreiro do mar. E não ficar com medo, pensando muito tenso, sabe? Então eu acho que essa transformação caberia muito bem em Elbaf. 3,14 ou Pi. Fala, capita, tudo lindo, tudo super! Relembrando de Water 7 esses dias, fiquei encucado com o que Franky iria fazer com as madeiras da árvore Adam. Não lembro se é essa mesma. É sim, antes do Sunny. Será que ele pretendia construir a Pluton? E se realmente fosse este o objetivo, por que ele o faria? Parte adicionada posteriormente. Sei que é uma pergunta simples, mas não lembro se no mangá ele menciona o que faria. Cara, basicamente ele sai em busca da madeira da árvore Adam no mercado negro com aquele dinheirama todo dos Mugiwaras, né? Que é engraçado, né? Foi o ouro lá de Skypiea que foi convertido para dinheiro, né? É bem legal como umas pequenas atitudes, umas pequenas ações viram reações, umas pequenas causas viram umas mega consequências, né? É bem interessante essas sutilezas na narrativa de One Piece, uma coisa levou a outra. E aí, cara, beleza, ele comprou a árvore Adam, ele deu dinheiro e comprou. Não era pro Sunny porque ele não tinha ficado amiguinho dos Mugiwaras ainda. Então o que é que ele queria? Talvez fortificar sua base, a Frank Family,
talvez dar essa madeira para o Iceberg, sabendo que o Iceberg gostaria de transformar o Walter Seven numa ilha. Se bem que o Frank, o Cut Flam, não conversava muito com o Iceberg já nessa época, né? Ficaria difícil o Frank saber quais os objetivos de Iceberg para o Walter Seven. De repente, já que o Frank tinha aí as plantas da Pluton, ele poderia querer criar uma versão do navio, ou o navio em si. Para quê? Para defender o Walter Seven. O Frank era um cara aficionado por navios de batalha. Tanto é que ele faz o Battle Frank do 1 ao 35. Ele é o Battle Frank 36. Agora, após time skip, se eu não me engano, ele é o 37. Então, sei lá, como se o Sunny fosse o 38. E aí, né, a gente teria a possibilidade da Pluton. Eu acho que conceitos da Pluton foram implantados no Sunny, mas de repente a cabeça do Frank, como é de um ciborgue, tem algum HD, e aí tá tudo gravado lá, por mais que ele tenha queimado as plantas, ele tem aquilo decorado e ele pode ajudar a fazer. E por isso, acredito que nessa época da madeira Adam, que ele comprou em Walter Seven, ele estava provavelmente querendo construir uma versão ou a Pluton em si. Arthur Henrique: Capita, acha possível que as formas que vimos Kaido até agora sejam na verdade sua forma dragão e a sua forma que achamos ser a humana ser na verdade sua forma híbrida? Uma vez que isso explicaria o corpo dele ser impenetrável, pois teria a mesma dureza das escamas de dragão. Abraços, Capita, e quando eu estiver por Recife de novo, vamos bater outra foto. Vocês notam minha entonação ficando bem empolgada assim quando vocês vão mandando esses recados carinhosos? Vamos sim, Arthur, vamos bater outra foto sim. Adoro a expressão bater uma foto. Olha só, gostei porque geralmente a gente pensa que a verdadeira forma do Kaido é o dragão e o Zoan é a forma humana. Então é bem legal que tu falou que a forma verdadeira dele, né, no caso a forma humana, seria a forma híbrida. Eu acho que não. Eu acho que ali é o Kaido humano, quando ele vira dragãozão é o full dragão. Ainda vai mostrar a forma híbrida, né? É uma das surpresas para esse fruto. Por mais que o Oda tenha revelado logo no começo do ano o poder do Kaido, ainda tem umas surpresas relacionadas a esse fruto. E uma dessas surpresas é as habilidades da Zoan mitológica de dragão oriental. Então, talvez, como são habilidades místicas que passam para o corpo do usuário, e a gente debateu anteriormente na pergunta do Lack, né, a primeira pergunta desse vídeo, sobre características das frutas mitológicas. E, por exemplo, o Marco tem um poder da cura. O fruto dele é um Zoan, é um animal. A base é aumentar as aptidões físicas, velocidade, resistência, força. E aí o cara tem um poder de cura. Então eu acho que essa vibe das escamas impenetráveis é tipo... Talvez a Zoan mitológica tenha dado um status a mais pro Kaido, tenha fortificado a pele dele em qualquer forma que ele esteja. Mesmo se ele estiver na forma humana, ele vai ter uma baita de uma resistência. Nathan Santos! Salve, Capitão! Chegamos no 300. Então lá vai uma pergunta pessoal. O que te levou a ler/assistir o One Piece? E por acaso já chegou a desanimar de ler/assistir? E caso a resposta for sim, o que te levou a isso e o que o motivou a voltar? Eu adoro essa oportunidade que eu tenho de às vezes responder uma pergunta, tipo, uma experiência minha com o One Piece. O que me levou a ler, a assistir, foi o acaso. Em 2002 eu tava passeando num shopping lá de Recife, né, minha cidade natal, que eu morava até outro dia. E eu me deparei com o volume 1 da Conrad numa banquinha. E é bem saudoso porque hoje essa banquinha não existe mais, mas eu sei o localzinho exato dela no shopping. Às vezes eu passo por lá e penso, caramba, foi aqui que minha vida mudou, né? Porque o One Piece transformou muito minha vida. E eu amei o traço da Conrad. Eu fiquei, velho, que traço bonitinho, é diferente, né? Porque a gente, quando pensa em mangá, pensa naqueles olhões cheios de constelações, de tanto brilho que tem, né? É um traço mais clump, vamos dizer assim, de maneira geral. E o One Piece ele é muito fora da curva, velho. Mostra que o autor tem um traço autoral, que você não precisa dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que você não precisa ter um traço genérico, que você pode ter seu próprio estilo de desenho, mas, claro, né, mangá é um tipo de leitura, um tipo de estética, de leiturabilidade, de trás para frente, preto e branco e tal, tem uma série de características, né? E aí eu vou fugindo do assunto que eu adoro falar, né? Se deixar, eu vou falando.
E aí eu me empolguei, cara. Basicamente por isso me conquistou ali naquele primeiro voluminho, que é o meio tanco. Sobre assistir, naturalmente eu quis ver a versão animada quando eu tive a oportunidade. E nunca desisti, nem pensei em desistir de One Piece. Então não teve nenhum ponto que me fez voltar, porque eu nunca parei. Até porque virou meu trabalho, né? Eu pago meus boletos hoje em dia com o All Blue. E talvez, agora em um ano, se eu fosse um leitor casual, eu tivesse dado uma pausa no segundo ato. Porque acompanhar semanalmente tava um pouquinho osso, né? Tava assim, muita coisa acontecendo, então eu acho que... leiam, que agora a gente tem até o volume 96 da Panini, né? Então leiam o segundo ato de Wano, que é ali por volta do capítulo 922, 923, até o capítulo 970, 973. Leiam esse segundo ato de Wano de uma vez só, como é uma maravilha. Então, talvez eu pararia ali, mas me conhecendo, mesmo se não existisse All Blue, mesmo se eu trabalhasse com outra coisa, pagando minhas contas, eu acho que eu não ia parar de ler os semanais nunca, porque eu sempre me empolgo. E lá no QG, o Lucas Rock mandou aqui, ó, boas, capitão, tenho uma dúvida sobre Big Mom. Quando o Big Mom rouba uma alma, ela absorve e funde a dela ou armazena essa alma em outro lugar? Porque ela a criou um mini exército agora em um ano. Se for parte da alma dela com essa divisão, está deixando ela mais fraca? Lucas, essa é uma pergunta bem legal pra gente entender o funcionamento dos poderes da Big Mom, né? Eu não sei se tu lembra que tem tipo um agente sombrio que coleta as almas dos cidadãos de Totland. É tipo, você quer continuar vivendo em Totland? Pague o preço. Então todo ano, se eu não me engano, o povo de Totland dá um mês de sua vida. E aí a Big Mom parece que ela armazena em algum lugar, como se fosse uma dimensão de bolso. Não tô querendo dizer que é uma dimensão espacial, tipo o mundo dos espelhos da Brulé, mas ela armazena em algum lugar. Por quê? Se ela agora em um ano estivesse dando parte da alma dela para esses homies, que é o Oda brincando com os yokais, né? Bem pertinente, objetos japoneses virando homies com uma temática bem yokai. Eu acredito que esses homies, eles teriam o poder, eles seriam tão poderosos quanto Zeus, Prometheus e Napoleon, que é o chapeuzinho dela. Esses três que eu acabei de citar têm sim parte da alma da Big Mom, não importa se é uma longa parte, se é um longo lifespan da Big Mom, né? Tipo, quantos anos ela pegou dela mesma pra colocar em Zeus, Prometheus, enfim. Mas como eles têm parte da alma da Big Mom, eles são homies poderosíssimos. Como esses outros homies parecem ser restolhos, eu acredito que ela pegou do estoque que ela tem. E aí o poder dela é muito louco, velho, porque ela não precisa chegar e coletar a alma presencialmente. Ela pode mandar esses agentes, né, das sombras. Parece até um Kage do Moria, né? E aí ela manda, pega, coloca no estoque e aí vai espalhando. E é muito louco, né? Porque esse é o modo de vida de Totland. Esses homies que surgiram agora vêm da galera de lá. E seria bem interessante, assim como a gente viu em Thriller Bark, que o zumbi, aquele corpo, ele assume uma meia personalidade da sombra e uma meia personalidade do corpo. Seria, por exemplo, a Sindri Chan. Você vê que ela tem o corpo, né, da atriz que o Hogback era apaixonado, e essa atriz vem à tona em determinado momento. É louco o bagulho, velho. Porque o Oda colocou a sombra de uma funcionária que quebrava pratos. Mas se mistura, né, no final das contas. Então seria interessante que os homies, eles tivessem personalidade das pessoas que a Big Mom pegou a alma. Aí o Oda não trabalhou nisso, tudo bem. Confere o Apoia-se do All Blue aí na descrição. Considera mesmo me ajudar para que o All Blue possa continuar sempre firme e forte e ainda aumentar a qualidade do trabalho. Agora eu quero saber a tua opinião sobre essa história de zoans mitológicas. Vamos debater muito aí, que é uma pauta bem interessante. Vamos debater também sobre essa possível realização do sonho de Usopp. Vocês acham que ele será um dos últimos ou um dos primeiros a realizar o seu sonho? E aí, a verdadeira forma do Kaido?
qual é? E os poderes da Big Mom? Como é que vocês acham que funcionam? Vamos lá debater? Agora, até mais!